da distinção entre direito e moral, sob a perspectiva da metafísica dos costumes. Então essa pergunta que você faz, Deodata, é interessante, porque o Kant, então, numa obra chamada Metafísica dos Costumes, que é uma obra lá da última década da vida do Kant, 1797, então o Kant vai tratar dessa distinção. Na verdade, para entender essa distinção, primeiro você teria que ler, assim, para dar uma orientação para quem estiver interessado no tema, para a pessoa que quiser saber onde é que o Kant trabalha isso. Então, talvez a primeira pergunta que surgiria: se eu quero entender o que o Kant fala sobre a relação direito, ética, moral, onde é que eu tenho que procurar essa informação? Então, a primeira coisa, a pessoa deve comprar Metafísica dos Costumes. A Metafísica dos Costumes ela tem duas partes. Então, tem uma parte chamada Doutrina do Direito, outra parte chamada Doutrina da Virtude. Então, e junto com essas duas, vamos dizer assim, que são quase como obras independentes, mas dentro de uma obra maior, o Kant tem uma introdução geral. Então, essa introdução geral, então, seria um texto em que o Kant começa a desenhar essa distinção entre ética, direito, moral. Ele começa a desenhar ela exatamente nessa introdução geral à Metafísica dos Costumes. Depois, a pessoa teria que ler a introdução à doutrina do direito e a introdução à doutrina da virtude. Então, essas três introduções seriam os textos assim, básicos que qualquer pessoa que tivesse interesse em estudar esse tema deveria procurar ler. Assim. Existem, acho que, algumas publicações sobre isso. Tem o meu livro, mas tem alguns artigos que estão disponíveis no periódico da CAPES, assim, que as pessoas podem, talvez, encontrar informações sobre isso. Mas, assim, falando da distinção propriamente dita, então, o Kant, quando vai tentar traçar essa distinção entre direito, ética, moral, ele vai retomar alguns conceitos que ele havia trabalhado naquela obra, que é bem mais conhecida, talvez, do público em geral, que é uma obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é uma obra bem pequenininha, assim, que tem essa tradução. A gente tem duas traduções, pelo menos, tem essa tradução aqui do Guido, tem essa tradução do Paulo Quintela. A gente tem, pelo menos, duas boas traduções disponíveis em português. Existem outras traduções com menos qualidade. Mas, então, o Kant vai retomar alguns conceitos que ele havia trabalhado nessa obra, então, que era da década de 80, de 1785, que é, por exemplo, então, uma das características mais gerais de direito e ética em Kant, ele vai falar a partir da noção de moralidade e legalidade. Então, quem leu a Fundamentação, a obra básica do Kant de filosofia moral em geral, então Kant dizia, uma ação ela pode ser legalmente correta, assim, ela pode ser correta do ponto de vista apenas da externalidade da ação, ou seja, a ação é correta porque ela cumpre a lei do ponto de vista externo, realiza o ato. Mas para o Kant, para a ação ter valor moral, ela não pode ter apenas a externalidade. Eu tenho que fazer o ato, mas eu tenho que fazer o ato pela motivação correta. Então, o Kant vai retomar essa característica que ele traçou, essa distinção, também para tentar diferenciar ética, direito, moral, direito, vamos dizer assim, porque o Kant vai dizer que o direito ele não pode exigir a moralidade da ação. Ou seja, um sistema jurídico, seja ele de que país for, pelo menos um sistema de direito moderno, essa também é uma questão que eu discutia muito lá com o meu supervisor, quando eu era estudante na Universidade Federal de Santa Catarina, se essa impossibilidade do direito obrigar esses aspectos internos, porque a ideia é a seguinte do Kant, o Kant diz o seguinte, olha, o direito não pode obrigar a internalidade, não pode obrigar a convicção. Assim, ele pode fazer que eu cumpra as regras externamente, mas o direito não pode, por exemplo, o direito quando ele exige que eu realize um certo ato, eu posso discordar internamente do ato. Eu posso achar que aquele ato não é adequado. Eu posso pensar o que eu quiser do ponto de vista interno. O que o direito vai me cobrar é apenas que eu respeite do ponto de vista externo a ação. Ou seja, se eu não matei, o Estado não quer saber de nada. Ou seja, se eu não matei, se eu não roubei, se eu não cometi uma infração legal, não interessa para o sistema jurídico a minha motivação interna. Agora, no ponto de vista ético, na ética, vamos dizer assim, na moral, por sua vez, existe meio que uma tirania da internalidade. Por quê? Porque eu preciso não só realizar o ato externamente, mas eu preciso meio que ter a convicção que aquele ato é adequado. Então, eu preciso fazer o ato pelo o Kant vai chamar pelo respeito pela lei moral. Então, Kant, na obra dele, aquela de 85, ele vai fazer uma distinção agir por dever e conforme o dever. Então, agir por dever é quando eu ajo por uma convicção de que aquilo é correto, eu tenho uma certa reverência pelo que é correto. Então, o que o Kant vai dizer assim,
a moral, ela pode exigir essa internalidade. Porque, na verdade, para a moral importa a internalidade e não a externalidade. Não que necessariamente a externalidade não conte na moral, mas tem que ter a externalidade junto com a internalidade. Enquanto o direito não, o direito importa apenas a externalidade. Eu posso ser uma pessoa, vamos dizer assim, eu posso ser uma pessoa imoral, o direito não importa. O direito importa é que eu cumpra a regra. Então essa assim, então Kant vai começar a desenhar essa distinção. Assim, claro que essa é uma conversa que poderia ir muito, que o Kant vai tentar distinguir deveres das esferas do direito e da ética, vamos dizer assim. Ele vai dizer que existem deveres que são prioritariamente, vamos dizer assim, éticos ou jurídicos, mas que, no fundo, todos os direitos, deveres, na verdade, todos os deveres, eles são indiretamente éticos. Por quê? Porque mesmo os deveres jurídicos, eu posso cumpri-los por motivações éticas. Eu posso não apenas não matar, mas eu posso não matar não apenas porque eu tenho medo da sanção. Porque essa é uma das características que o Kant vai dizer sobre o direito. O direito tem como característica constitutiva dele a sanção externa. Quando eu não cumpro uma regra, eu estou submetido à sanção externa. O Estado pode acionar todo um conjunto de aparato de sanção para fazer com que eu adeque a minha conduta à regra. Então, a moral não. A moral é uma questão de consciência, de autoconsciência, de que eu tenho que eu mesmo me obrigar. Então, até para o Kant, que tem uma moral autônoma, uma moral que vai tentar ser independente da teologia, da religião. Isso é um tema, por exemplo, que vai aparecer nas críticas do Schopenhauer, né? Essa ideia de se o Kant, buscando fundamentar a moral sem a teologia, sem a religião, se ele conseguiu de fato fazer isso. Schopenhauer acha que não. Depois a gente volta a esse ponto, mas na visão do Kant, uma moral autônoma, uma moral que se preza pela autonomia, então essa moral ela não pode aceitar a ideia de que eu fiz um ato porque eu fui obrigado, porque alguém não há moralidade nenhuma para o Kant em eu fazer uma conduta porque alguém me impôs aquela conduta. Então, se alguém me chantagear para mim fazer uma coisa certa, eu sou tudo menos moral nesse caso, porque assim, para Kant eu tenho que ser a fonte daquela decisão. Ou seja, eu tenho que ter escolhido aquilo por mim mesmo para que aquele ato tenha valor moral. Então, quando Kant vai dizer que os deveres jurídicos podem ser indiretamente éticos, vamos dizer assim, é porque eu posso cumprir as minhas obrigações jurídicas também por motivação ética, também por respeito pela lei moral, também por motivação interna. E, assim, então, daí, tá entendendo? Então, é possível. Então, assim, essa discussão ela vai entrar nessas... Então, há discussões, por exemplo, nesse âmbito, que eu vou falar um pouco nesse capítulo inicial, que há pessoas que tentam diferenciar também a moral, a ética e o direito a partir do binômio heteronomia e autonomia.